Olá pessoal, aqui é Paulo Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast e hoje a gente vai falar de um tema que eu acho extremamente importante, tá? Esse tema é 3 motivos para usar o Dynamo Revit em inglês. Quando eu falo Dynamo Revit, eu estou falando Dynamo/Revit. 3 motivos para usar o Revit e o Dynamo em inglês. Antes da gente começar, saiba que se você iniciou o seu Revit em português, o Dynamo vai estar, os comandos lá, os menus do Dynamo vão estar em português. Se você iniciou em inglês, ele vai estar em inglês, tá? Porque um conversa com o outro. Então vamos lá. Então, gente, 3 motivos, tá? Então vamos para o primeiro motivo pelo qual eu acho que você deve utilizar o seu Revit e o seu Dynamo em inglês. Os nodes do Dynamo, que são os nodes, são as funções do Dynamo, as funções dentro do Dynamo, as caixinhas, os nós. Os nodes do Dynamo, eles são em inglês. Eles foram criados em inglês, eles foram concebidos em inglês, e mesmo você mudando a linguagem do Revit consequentemente do Dynamo, eles vão permanecer em inglês. O nome dos nodes lá em cima vão permanecer em inglês, tá? Se eu não estou enganado, a descrição ela fica em português. Eu não lembro, tá? Não tenho certeza nisso. Eu acredito que quando dá um erro, você recebe lá em cima a descrição, o erro em português. E a descrição do Node também eu acho que ela vem em português. Mas o nome do Node é, por exemplo, Family Instance by Points. Então, instância de uma família por pontos. Não vem traduzido, tá? Vai permanecer o mesmo nome, tá? Então, assim, isso é um motivo, cara. Se todas as funções de dentro do Dynamo já estão em inglês e não mudam, então para que você vai criar essa diferença de linguagem? Então é muito melhor você padronizar a sua interface de trabalho e deixar tudo em inglês, já que os nodes vão estar tudo em inglês mesmo, tá? Então, eu acredito que esse é o primeiro motivo. E, gente, os 3 motivos que eu vou te dar aqui, eles vão se misturar, tá? Eu vou dar esses motivos e depois a gente vai conversar melhor no geral, porque eu acho que a gente realmente deve utilizar ambos em inglês, beleza? Então, os nodes são em inglês, tá? Outro motivo interessante é que os nomes dos parâmetros, do Revit, a gente precisa, quando a gente quer chamar esses nomes desses parâmetros pelo Dynamo, a gente tem que utilizar o nome que está na interface. Então, se o Revit estiver em português, a gente chama em português. Se o Revit estiver em inglês, a gente chama em inglês. E aí a gente já tem um grande problema de incompatibilidade. Porque digamos que eu desenvolvo as minhas rotinas em inglês. Teve uma vez que eu desenvolvi minha rotina em inglês. Caramba, a rotina foda, difícil pra cacete de desenvolver. E aí eu mandei para o meu cliente, super feliz. Caramba, olha aí, cara, testa aí, tá massa a rotina. Ele rodou a rotina, deu tudo errado. E eu disse, caramba, eu testei isso tantas vezes, eu rodei para lá, rodei para cá com essa rotina, e por que não funcionou? E aí quando eu fiz um TeamViewer com ele, né? Quando eu fui ver, a única coisa, só tinha um erro. Era que o nome do parâmetro que eu estava chamando lá da parede, ele era um parâmetro built-in, era um parâmetro do Revit, e aí eu estava chamando isso em inglês e ele estava utilizando o Revit em português. Quando eu mudei o nome do parâmetro, quando eu mudei o nomezinho lá dentro da rotina do parâmetro, a rotina funcionou sem nenhum problema. Então, assim, você precisa observar que se você utiliza em português o Dynamo, enfim, aí não vai muito de língua, né? Tipo, o ideal seria que houvesse uma padronização. Mas aí, nesse caso, você vai ter esse problema com os nomes dos parâmetros, tá? E você tem que colocar uma coisa na cabeça, galera. Dynamo é programação visual. Mas essa programação visual tem muita programação textual por trás. Então, essa programação textual, ela foi originalmente concebida em inglês. E ninguém vai mudar isso, tá? A gente está falando de Python, a gente está falando de Design Script, que é a linguagem de programação dentro do CodeBlock, que a gente acessa dentro do CodeBlock. Então, isso tudo foi concebido em inglês, tá? Então, para programação, cara, se você trabalha com programação, velho, coloca essa porra desse Revit em inglês. Se você não quer projetar
em inglês, cara, salva 2 íconezinhos aí do Revit, um em inglês, um em português, tá ligado? E faz e resolve teu problema. É muito melhor do que você tá utilizando em português e sempre dando esses problemas de incompatibilidade, tá? E aí eu vou te dar um exemplo claro para você entender de uma vez por todas que é muito melhor você utilizar em inglês. Existe um Node do Beanorth, que é um Node que eu utilizo muito, que é eu acho que é Schedule Get Data. O que é isso, cara? É um Node que ele pega uma tabela do Revit e ele extrai as informações que tem nessa tabela e a gente pode pegar essas informações e exportar para o Excel. Beleza? Beleza. Qual é a grande sacada disso, mano? É que esse Node, ele já pega as informações da tabela tudo certinho. Esse é um custom node e dentro dele, o carinha lá que desenvolveu fez os códigos lá. E aí, esse node, ele não roda no Revit em português. Eu ajudei um carinha uns dias atrás que ele estava com a dúvida lá no TCC dele, ele precisou dessa rotina, e aí eu fui ajudar ele, fiz um TeamViewer com ele, fui ajudar ele, e aí a gente rodou esse Node em português e não estava pegando, não pegou de jeito nenhum. A gente corrigiu, reinstalou o pacote e eu fiquei pensando, caramba, tá tudo certo. O que é que tá rolando? Mas aí depois eu pensei, caramba, o Beanorth com certeza deve estar acessando algum parâmetro dos elementos ou algum parâmetro da vista, certo? Da vista do Revit. E como para a gente acessar parâmetros através do Dynamo, a gente acessa sempre pelo nome do parâmetro, tá? E aí o nome, se a porra do Revit está em português e a gente está tentando acessar e o código que o cara fez tá em inglês dentro ali daquele custom node, daquele node personalizado, não vai funcionar, caceta. Então, assim, o ideal é você manter na linguagem, porque você tem que saber que essas coisas são feitas em inglês, tá? A gente não tem os melhores conteúdos, os melhores códigos, os melhores pacotes, eles estão todos em inglês, galera. E a gente tem que entender muito bem isso e tem que saber que, assim, para a gente evitar problemas, para a gente evitar bugs, é interessante que a gente faça isso, pô, deixe tudo em inglês mesmo, certo? O terceiro motivo, depois eu vou agregar mais algumas informações, mas o terceiro motivo é justamente porque o conteúdo produzido para o Dynamo, a maioria do conteúdo, quase 100%, digamos assim, é em inglês. E aí, galera, é uma coisa que eu estou tentando mudar, tá? Eu tomei isso como um compromisso de vida, como um compromisso profissional, e eu estou tentando mudar esse cenário do Brasil de, caramba, a gente merece ter conteúdos bacanas, conteúdos densos de Dynamo no YouTube, no LinkedIn, a gente merece ter isso, tá? Então eu estou criando essa grande comunidade, inclusive se você está me escutando até aqui, cara, eu queria agradecer porque você faz parte dessa comunidade. Eu queria te agradecer muito por você estar consumindo meu conteúdo, por você estar investindo tempo aqui. E se você investe tempo aqui é porque também você sabe que eu não estou aqui, eu estou aqui te passando o melhor conteúdo que eu tenho. Então eu não estou aqui tentando só tomar teu tempo, fazer você perder seu tempo ou tentando te manipular de alguma maneira. Eu estou realmente compartilhando com você a minha história e realmente o que eu acho o que eu tenho vivido e o que eu acho que funciona legal nesse mundo da programação visual, beleza? Então, galera, é isso. Pensando nisso, você tem que saber, independente disso, independente dos meus vídeos, que caramba, eu já tenho mais de 70 vídeos no meu canal, de Dynamo, tá? Todos de Dynamo, coisas de Revit também, mas principalmente 99% do canal é de Dynamo. Então já tenho vários vídeos aí que podem te ajudar, mas uma coisa que eu quero que você saiba é que a grande maioria ainda é em inglês, tá? Então, paciência, galera. A gente tem que saber que assim, a gente precisa se adaptar, a gente precisa se adaptar a essa necessidade e fazer isso, beleza? Começar a consumir isso em inglês. E aí uma coisa que você tem que saber é o seguinte. Existe um pacote do Dynamo, eu vou falar isso exemplificando, porque eu acho que fica mais fácil você entender. Existe um pacote do Dynamo que se chama ArchiLab Mandrill, tá? Eu vou, enfim, deixa eu anotar aqui para colocar aí na descrição para vocês.
é o ArcLab Mandrill. O que é que esse cara faz? Esse pacote, no momento eu estou tentando utilizar ele está dando uns probleminha, mas eu acredito que a questão de instalação do pacote, eu estou analisando isso aqui ainda. Porque ele tá fazendo o Revit dar erro e fechar, o Dynamo no caso, ele está fazendo o Dynamo fechar. O Dynamo está dando uns crashes, né? Tá travando, tá fechando, não está conseguindo rodar. Mas aí, o que é que esse pacote faz? Esse pacote todo mundo conhece o pacote ArcLab. Eu fiz uma pesquisa hoje no meu Telegram, eu estou gravando isso dia 30/5, tá, galera? Eu fiz uma pesquisa hoje no meu Telegram, na minha comunidade do Telegram. Inclusive, se você não participa do Telegram, pelo amor de Deus, o link está aí embaixo. Faz parte, galera, porque é lá onde saem os conteúdos exclusivos antes de todos os lugares, beleza? Lá as coisas que eu posto lá, geralmente, ou estão só lá, ou são coisas que eu coloco primeiro lá e depois eu repasso para os outros locais, beleza? Então vê só, galera. Primeiramente, sim, voltando a esse pacote, tá? O ArcLab, sim, hoje eu me perdi aqui no pensamento. Eu falei que hoje eu fiz uma pesquisa no meu grupo do Telegram e coloquei lá os 6 pacotes, que são os pacotes que eu mais uso no momento, e perguntei a galera quais são os pacotes que elas mais utilizam. E aí todo mundo que respondeu a pesquisa marcou aqui que usa o ArcLab. Todo mundo que votou marcou aqui que usa o ArcLab. Em segundo lugar vem o Clockwork, mas enfim, se você quiser confere lá. Mas, então o ArcLab é um carinha que fez, eu esqueci o nome dele, mas ele é um grande contribuidor para a comunidade do Dynamo, tá? E aí ele tem um pacote que é esse ArcLab Mandrill, que é um pacote que cria gráficos dentro do Dynamo. É um pacote que ele cria gráficos, então gráficos de barra, gráficos de donut, que é aquele gráfico estilo pizza não, estilo rosquinha, gráfico de barras, gráficos de área, enfim, um monte de gráficos lá. Então você pode extrair informações do seu modelo e você pode utilizar alguns nodes para você conseguir disparar uma janelinha, que essa janelinha você abre através do Dynamo, mas aí abre uma janelinha do pacote e você visualiza o gráfico. E isso é muito bom para você fazer análises, para você fazer estudos, beleza? Mas qual é a grande sacada disso, galera? A grande sacada disso é que a gente consegue... esse cara, para que a gente entendesse direitinho como é que a gente vai fazer isso, para que a gente entendesse direitinho como é que utiliza o node dele, os nodes dele, ele criou um primer. O que é isso? Ele criou, porque nós temos o Dynamo Primer, que é a bíblia do Dynamo, é o nome do livro do Dynamo criado pelos próprios caras que criaram o Dynamo, é chamado de Dynamo Primer. E aí ele criou o Mandrill Primer, que Mandrill é o nome do pacote, e Primer. Então é um livro explicando, esse livro é online, né? Um sitezinho lá onde tem os artigos, os capítulos explicando como é que você utiliza esse pacote dele. E esse pacote é incrível, galera. Eu estou tentando fazer ele funcionar direitinho, estou testando umas possibilidades, justamente porque eu estou implementando isso agora na minha mentoria, tá? E eu estou com uma mentoria de Dynamo agora, que é justamente algumas pessoas que eu estou realmente distribuindo algumas aulas e estou acompanhando o desenvolvimento delas, e está sendo uma experiência muito bacana, tá? Gente, é o seguinte, e aí, para você consumir isso, esse texto dele, está tudo em inglês, tá? Então, para você facilitar essa comunicação, para você relacionar uma coisa com outra, o ideal é que você deixe tudo em inglês, para que você, por exemplo, quando você viu lá o nome do input e do node, você já sabe como achar a explicação desse input nesse primer que ele criou. Porque você, mesmo que você não entenda muito inglês, mas é só você relacionar as palavras. Então, por exemplo, ele tem lá um nome de um input lá, que ele criou um nome específico lá. Então, aí você consegue ler no manual dele em inglês direitinho e você acha essas palavras e você consegue se achar, beleza? Então, assim, isso é muito importante para você pensar, isso é algo que realmente você tem que considerar.
Beleza? E outra coisa também que você precisa considerar, gente, é justamente o fórum do Dynamo. O lugar onde você acha mais solução de Dynamo ainda é o fórum do Dynamo. Então, quando você está com a dúvida em Nodes, caramba, eu visito o fórum do Dynamo quase todo dia. Porque quando você tem alguma duvidazinha no Node ou deu algum erro no Dynamo, geralmente alguém já passou por aquilo, alguém já postou lá no fórum, e aí os fodões, criadores de pacotes e criadores até do próprio Dynamo mundial, os fodões mundiais, eles vão lá e respondem as suas perguntas, tá? Então isso é muito interessante, isso é um dos motivos aí que eu acho que você tem que valorizar, você tem que realmente utilizar tudo em inglês, beleza? E aí você me pergunta, mas Paulo, foda-se, Paulo, eu quero utilizar o meu Revit em inglês, em português, eu não sou dos Estados Unidos não, cacete. Eu sou do Brasil, eu quero utilizar em inglês, em português é muito ruim eu estar projetando em português e blá blá blá, enfim. Gente, eu entendo, tá? Não acho que eu estou falando isso para dizer para vocês, vocês têm que utilizar em inglês. Eu dei os motivos práticos que é melhor você utilizar em inglês para não dar problema no Dynamo. Só que agora deixa eu te dar a solução para você que quer continuar utilizando o Revit em português e quer evitar esses problemas, tá? Então vamos lá. Uma coisa que você precisa saber. Primeiramente, o que é que eu acho que você pode fazer? Você muda o idioma do Revit muito fácil, tá? Você muda o idioma do Revit de uma forma muito fácil. E aí o que é que você faz? Eu aconselho você a colocar na sua área de trabalho, no seu menu inicial aí do seu computador, por exemplo, digamos que você tem o Revit 2020. Eu aconselho você a criar um atalho em português e um atalho em inglês, tá? Então você pega esses dois atalhos e você configura os dois atalhos para quando você abrir um, abre em português e quando você abrir um, abre em inglês. Se você não sabe como fazer isso, eu vou colocar aqui, eu vou até fazer uma anotação aqui, colocar tutorial para mudança de idioma, certo? Inclusive eu acho que eu vou até gravar esse tutorial aqui para já agregar aí para vocês, beleza? Mas então vamos lá, galera. Então você tem que mudar esse negócio, você tem que mudar esse tutorial, beleza? E aí o que é que eu aconselho para você fazer? Primeiramente isso. Então quando você estiver modelando, apenas que você não está utilizando o Dynamo, você está numa etapa que você nem vai executar nenhuma rotina de Dynamo e nem vai construir nenhuma rotina de Dynamo, você utiliza o seu Revit em português. Então modela lá, faz o que tem que fazer, personaliza lá teu projeto. E aí quando você for utilizar, for rodar uma rotina ou for desenvolver uma rotina, você utiliza a versão em inglês. Então preste atenção. Preste atenção. Quando você está criando um parâmetro de um elemento, seja ele dentro de uma família, seja ele um parâmetro compartilhado, parâmetro de projeto, global parameter, você geralmente utiliza um nome que não vai dar muito problema porque você criou um nome personalizado. Então, por exemplo, eu vou criar um parâmetro meu, eu coloco lá pfdim tracinho alguma coisa. Então, pfdim tracinho não sei, função da parede, não sei, um parâmetro de parede. Só que quando a grande questão é quando você está utilizando parâmetros built-in do Revit, que são parâmetros que já vêm ou no template da família que você está utilizando ou no projeto, certo? Então são parâmetros que você utiliza, que já vem no Revit. Esses parâmetros são os perigosos, porque esses parâmetros que mudam o nome deles de uma versão para outra. E não tem como resolver isso, tá, gente? O Dynamo, se você estiver usando em português, o string lá, quando você colocar o nome do parâmetro no Dynamo, ele vai ler ele vai buscar o parâmetro que tem aquele nome que está na interface no momento. Então, se a interface estiver em português, português. Se a interface estiver em inglês, inglês. Então, assim, não tem muito o que fazer com isso.
Então, o que você tem que estar atento são esses parâmetros built-ins, que são um monte, né? Um monte de parâmetros built-ins aí. Então, preste atenção nisso. E quando você estiver desenvolvendo, e quando você for executar, você faz isso, tá? Então, isso aí é uma maneira para você lidar com esse problema. Para você não fazer uma mudança radical e só projetar em inglês e só fazer tudo em inglês. Hoje eu faço tudo em inglês. E eu não conheço todas as palavras em todos os idiomas dentro do Revit não, tá? Mas eu aprendo, caramba. Eu vejo o tutorial, eu acesso lá os fóruns do Revit e vejo lá a função do negócio e decoro a palavra, entendeu? Nem tudo eu sei não. É de decorar não o significado das coisas. Então, isso é uma solução. Você ter as duas versões, as duas linguagens no seu computador e tudo que for referente a Dynamo, ou de execução, ou de desenvolvimento de rotina, você utiliza ele em inglês, beleza? Qual é a outra solução? Digamos que você diga, Paulo, foda-se. Eu quero usar essa porra em português, eu não quero saber do que você está falando. Você é um idiota, você eu não quero saber, eu vou utilizar em português e pronto. Se você tem essa opinião, então deixa eu tentar te ajudar também, tá? Porque eu entendo você tomar essa decisão. Engraçado é que todo mundo usa o CAD em inglês, né? Todo mundo aí usa o CAD em inglês, todo mundo se acostumou a utilizar o CAD em inglês, mas aí o Revit todo mundo quer utilizar em português, né? Eu não entendo isso também. Quer dizer, na verdade eu entendo, é porque o CAD é basicamente linha, né? E o Revit tem coisa pra cacete pra você decorar, pra você entender, pra você ler, então realmente é muito mais coisa. Então, realmente, facilita estar em português. Mas, gente, é o seguinte. Se você quer utilizar tudo em português, então você tem que ter um ambiente muito bem controlado para isso. Então, você tem que testar bem os seus custom nodes que você está utilizando. Você tem que garantir que você está com o nome dos parâmetros todos padronizados em português direitinho. Mesmo se você utilizar português, pelo amor de Deus, não utilize acento. O acento vai dar merda. Porque, por exemplo, o cedilha ele geralmente não é utilizado em código de programação, não é utilizado nas linguagens, então pode dar um problema. Acento, geralmente no inglês a gente não usa acento. Não é que não tenha, mas a gente não usa nas palavras assim. Então, assim, gente, se você estiver utilizando em português, sem acento, sem cedilha, tá bom? Mas aí você tem que ter o seu ambiente muito bem controlado para você conseguir utilizar essas rotinas de maneira bem sucedida. E qual é o meu conselho para você ter um ambiente controlado? Eu falei com um cliente meu e ele disse que no escritório dele ele deixa muito livre se o estagiário quer utilizar o Revit em inglês ou português. Ou se o arquiteto. Gente, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Por quê? Porque tu vai ter dificuldade nessa parte do Dynamo, entendeu? Tu vai ter que ter duas rotinas, uma em português, uma na versão em português e uma na versão em inglês, por causa dos parâmetros e de alguns nodes. E aí, é isso que eu tenho que fazer para ele agora. Como é uma coisa que ele quer padronizar, eu disse, olha, já que você quer padronizar, não, queria eu se ele quisesse padronizar. Mas como é uma coisa que ele deixa muito aberto no escritório dele e não colocou um padrão ou em português ou em inglês, então paciência. Então eu tive que realmente atender a necessidade dele e estou fazendo duas versões de rotinas para ele. Mas isso é uma merda, cara. Porque se tu tiver uma atualização de uma rotina, tu tem dois trabalhos. Ou tu refaz, tu vai ter que ter retrabalho, tu vai ter que refazer o serviço duas vezes. Porque tu muda em uma, aí ou tu refaz e passa para inglês, ou então tu muda na outra, que já está em inglês ou português. Então isso é uma merda, cara. Então padroniza. Se você quer usar tudo em português, então todo mundo nesse cacete vai usar em português. E aí as rotinas precisam estar configuradinhas e muito bem testadas para você garantir que tá tudo funcionando. Agora deixa eu te dar uma notícia para finalizar esse podcast aqui, esse episódio. Tem coisa que não vai funcionar. Esse mesmo que eu te falei do Binworth, ele pega os dados de uma tabela do Revit. Ele não funciona em português, porque provavelmente dentro do código do cara, o cara chamou parâmetro built-in.
E aí, quando ele chama, como o cara é de fora e ele está utilizando o Revit em inglês, então ele pegou e botou o nome lá do Revit em inglês, o nome do parâmetro em inglês. Então, mesmo se você mudar, você não vai conseguir. Só se você alterar o código do cara. E aí você precisa de conhecimento de programação, de Python, enfim. Então não vale a pena, cara. Não vale a pena. Então bota uma coisa na sua cabeça. Se vai utilizar em português, utiliza tudo em português, testa muito bem, padroniza no teu escritório, mas saiba que algumas coisas podem não funcionar, tá bom? Então, gente, é isso que eu tenho para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha agregado algum tipo de valor aí para vocês. E é isso aí, galera. Até a próxima!